Olá, queridos ouvintes, mais um encontro aqui cheio de novidades com vocês pela Vibe Mundial 95,7 FM, 660 AM. Eu sou Caterine Smellan e estou sempre aqui com você neste sábado e em todos os outros para falar um pouquinho daquilo que toca o seu coração, aquilo que toca o seu ser e que faz a sua experiência aqui um pouquinho mais grandiosa. E para a gente começar o programa de hoje, uma frase do nosso querido Lair Ribeiro, que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas sim somos seres espirituais tendo uma experiência humana, né? E essa é um dos propósitos desse programa é tornar essa sua experiência aqui um pouquinho mais feliz. E expandir a nossa consciência, trazer um pouco mais de conhecimento, mas não aquele conhecimento teórico, né, que a gente acaba carregando aí como uma bagagem, mas sim um conhecimento para que você torne a sua vida um pouco mais agradável, um pouco mais feliz, um pouco mais consciente mesmo, né? Hoje eu recebo aqui novamente o Dr. José Otávio, e quem acompanha o nosso programa sabe que uma das práticas dele, uma da metodologia é praticar exatamente a medicina integrativa. E hoje nós vamos falar de fitoterapia e vamos falar também de fitoenergética. Mas fitoterapia e fitoenergética são a mesma coisa, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, mais uma oportunidade. Um abraço para todos, né? Não, fitoterapia e fitoenergética têm algumas diferenças, né? Básicas. A fitoterapia terapia, tratamento. Fito, então, é um tratamento baseado nos insumos do reino vegetal. A fitoenergética é o uso do vegetal não no corpo físico, como a fitoterapia, né? Mas nos corpos energéticos, no campo vibracional nosso, nos corpos sutis, né? E aí vai depender o nível do com que cada insumo vai atingir o nível energético. Então a gente poderia resumir a fitoterapia com uma ação na nossa parte material, no nosso corpo, né? Poderia até falar um pouco mais em que nível que ela age, né? A gente teve uma conversinha aqui antes, ele falou que age no nível molecular, né? E a fitoenergética, então, seria a fitoterapia a parte física, vai tratar a nossa parte física, e a fitoenergética vai tratar o invisível, o campo energético. Inclusive, a gente vai ver aqui daqui a pouco que, dependendo da erva que você utiliza, ela vai atuar também diretamente nos chakras, não é isso? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é exatamente essa divisão, né? Fitoenergia é a parte energética e fitoterapia trata o nosso corpo mesmo. Corpo físico, né? Então, as moléculas, né? A gente já tem várias determinações hoje em que os insumos das ervas, né? Os fitoativos, que são substâncias que assim, seria o escalar da erva, né? Desde da pequena proporção que ela pode ter de um alcaloide, de um terpeno, até as protoantocianidinas. Então todo esse time que ela traz, né, vai ter cada um o seu efeito, e dependendo da proporção que cada erva tem de uma substância ou outra, vai haver um receptor estimulado em cada órgão. Muito interessante. E a gente sabe que as ervas medicinais, as plantas medicinais, elas são utilizadas há muito, muito tempo, né? Eu fiz uma pesquisinha aqui para trazer de curiosidade para vocês alguns acontecimentos, e a gente tem de 1500 antes de Cristo, né? A gente tem um papiro encontrado, né, de Herbes, que já descrevia centenas de plantas medicinais. Hipócrates também, né, ele utilizava da medicina vegetal, inclusive ele deixou uma obra que da antiguidade, é uma obra muito clara e completa, onde ele trazia plantas medicinais para tratamento de várias doenças, né? Essa obra é conhecida como Corpus Hippocraticum, né? Então, assim, a gente vê que essa medicina mais natural, ela era muito praticada antigamente, né? A gente poderia até concluir, como a gente sabe, né, da extensa história da China, medicina chinesa também se utiliza de ervas medicinais, né, nos seus compostos. Tanto do elemento vegetal quanto do elemento animal, né? Casca de ostras, né, gesso,
Então a medicina chinesa ela vai além do vegetal, né? E a medicina chinesa é uma medicina que ela aconteceu muito na prática, né? Então são fórmulas de mais de 5.000 anos que ainda continuam sendo reproduzidas exatamente como foram prescritas naquele tempo, né? E a gente percebe, eu mesma já fiz utilização da medicina chinesa para tratamento, a gente percebe que existe uma ação muito rápida, né? Apesar de serem naturais. Ela busca o equilíbrio, né? Então, todo ponto de desequilíbrio é o que leva à doença. Então, o ponto crucial da medicina chinesa é equilibrar o yin com o yang, né? Equilibrar os 5 elementos. E essas fórmulas magistrais, que estão de mais de 5.000 anos, né? Continuam tendo o mesmo efeito que tinham naquela época quando foram criadas. A gente já viu aqui que tratar equilibrando as coisas é muito interessante. E a gente também sabe que quando a gente opta por uma medicina natural, a gente sofre menos efeitos colaterais, né? Às vezes nenhum. A gente até brinca que o efeito colateral de um tratamento natural é a melhora, não é isso? Né? Então, assim, é claro que a gente não pode deixar de dizer aqui que para você começar a utilizar qualquer tipo de erva na fitoterapia, você precisa passar em consulta com alguém que seja capacitado para essa descrição, porque existe sim às vezes uma não indicação ou até mesmo a dosagem, né, de como é feito essa prescrição. Ela tem várias regras, né? Tem além das contraindicações, também você precisa passar com um farmacêutico, né, especializado em fitoterapia, um biólogo, fitoterapeuta, ou mesmo um médico que tenha feito essa imersão, para que você saiba exatamente o que você está precisando e quem está em deficiência, né? Uhum. Quais são os órgãos atingidos, quais são os sistemas atingidos, né? Isso tem um tempo para ser usado, há um tempo para ser trocado, há um tempo também de remissão do tratamento, de observação. E a gente sabe também que algumas ervas possuem mais de uma ação. Então, por exemplo, se eu já tenho pressão baixa, não é indicado para mim uma erva que baixa a pressão. Então, por isso é tão importante a prescrição, né? E toda aquela entrevista que é feita antes da consulta, durante a consulta, para que possa levar para você uma erva que vai te trazer benefícios. Porque a gente sabe que toda erva traz sim benefícios, mas ela pode existir essa balança aí onde ela melhora de um lado, mas tem uma outra condição sua que não pode ser abordada por aquela erva, porque você já tem uma outra questão, né? Você não vai atingir o objetivo, né? Por exemplo, você vai usar uma cavalinha, que é uma planta que tem uma das funções, ela é diurética. Você não pode usar ela numa pessoa que tem pressão baixa, 10/6, 9/5, né? Então ela vai ter um efeito além desse, mas esse efeito diurético pode fazer a pessoa não ficar tão bem, né? E aí até achar que a fitoterapia fez mal. Sim, mas sim. Porque houve uma escolha inadequada, né? Uhum. Então a automedicação, mesmo com a fitoterapia, não é aconselhável. Você deve passar com um profissional habilitado, com treinamento, com experiência, para aí sim você tem todas as benesses do tratamento. Sim, a gente aqui no Brasil, grande parte desse conhecimento, né, ele veio dos povos indígenas, dos negros, dos portugueses, né, que são a nossa ancestralidade aí. Então tem muito dessa medicina, mas lá na aldeia tem o xamã, né, que tem toda essa experiência na hora de prescrever, na hora ele sabe exatamente, né, os efeitos colaterais daquela erva. Então a gente precisa sim de uma orientação, como a gente disse aqui, né? E a gente observa que essa medicina naturalista, essa medicina natural, ela foi mudando de acordo com o passar do tempo. Então, no século XX, a gente viu a evolução do desenvolvimento da farmacêutica e da produção sintética desses princípios ativos, né, nas ervas. E isso foi trazendo uma desvalorização, porque a gente, no dia a dia, a gente procura coisas muito práticas, né? Então, é lógico que não é tão difícil a gente estar fazendo um chá ou fazendo um banho, né, com alguma erva, mas a gente, na praticidade, prefere ir lá na farmácia, comprar um comprimidinho e tomar. Mas esse comprimidinho sintético vai entrar no corpo e vai causar muitos efeitos colaterais, né? Então, por isso, essa questão de trazer tanto a medicina natural novamente.
Outra visão aí da medicina natural que é muito utilizada hoje, a gente até vê bastante, existem profissionais aí que indicam até 15% do mundo utilizando a medicina ayurvédica, né? Que além de preconizar por uma alimentação muito saudável, né? Onde você come alimentos mais naturais, crus, sementes, utiliza-se de temperos. A gente pode até trazer aqui o exemplo do açafrão, que é uma erva muito utilizada na Ayurvédica na composição dos alimentos e que é tratada hoje em dia, é usada para tratamento de inflamações, né? Um anti-inflamatório natural. A cúrcuma longa, né, que é o açafrão. A gente tem da família da cúrcuma longa o gengibre, a azeduária, né? Todos eles têm um potencial anti-inflamatório muito grande, tanto que houve a pesquisa, né, pelos laboratórios da medicina alopática, e de tantas vantagens que isso se mostrou nesse pesquisar, que hoje existem cápsulas prontas já, né, no mercado. Dentro do mercado farmacêutico mesmo, assim, né? Tem. A cúrcuma longa ela já está encapsulada hoje, né? Então, quando você passar por um atendimento de alguém habilitado, provavelmente, se a sua busca for por uma cápsula, um comprimido, um medicamento fitoterápico, já está disponível, né? Não, isso é uma coisa muito, muito legal, né? E você também, a partir desse momento, você sai um pouco desse sistema refém da medicina que te causa efeitos colaterais, né? Porque existe também a possibilidade de um baixo custo no tratamento, né? A utilização de chás, de ervas, ela tem um custo muito menor, né, para o paciente do que, às vezes, a utilização de medicamentos prontos, né? Então, você pode também ter uma hortinha, ter um vasinho no teu quintal com a erva que você sabe, que você já foi te prescrita e você pode utilizar, você pode cultivar. Existe ainda aquela coisa da família, né, que todo mundo se beneficia, da comunidade. Existem comunidades hoje que têm hortas, que têm locais com ervas medicinais e aquilo é para o benefício da própria comunidade. Então, isso também é muito legal. A gente já falou aqui um pouquinho da fitoterapia e agora vamos falar um pouquinho da fitoenergética, já que agora a fitoterapia a gente utiliza para tratar do nosso corpo físico e aí a gente vai fazer também um bate-bola para você entender um pouquinho princípios das ervas, como ela pode ser usada na fitoterapia e como ela pode ser utilizada na fitoenergética. Mas antes, só uma coisinha. Na fitoterapia, a gente pode usar todas as partes da planta? Depende da erva, não. Existem ervas que você pode usar todas as partes, existem ervas que você pode usar apenas segmentos, né? Então, por exemplo, o ipê roxo, né, que é tão usado como um auxiliar na quimioterapia, para levantar a imunidade da pessoa, a gente usa a casca, né? Então, lá na casca que se obteve a maior quantidade de substâncias benéficas e que com fins terapêuticos. Então, no restante da planta até tem esses fitoativos, mas na casca é onde se encontra a maior concentração. A abundância, né? Então, é onde a gente pode usar com mais benefícios. E aí, fazendo um link para a fitoenergética agora, na fitoenergética também, eu preciso escolher a parte da planta que eu vou utilizar para entrar no meu campo? Como é que funciona na fitoenergética? Na fitoenergética, toda a planta tem o mesmo potencial de auxiliar no campo vibracional. E uma outra curiosidade, eu preciso de uma quantidade específica ou um pedacinho da erva é a mesma coisa que uma erva gigante? Talvez um fio de cabelo da erva, ou da planta, ou do caule, ou da casca, ou da semente, vá fazer o mesmo benefício e está provado, né, através da comprovação pela radiestesia e até pela prática clínica, né, da melhora dos pacientes, que tanto faz a parte, tanto faz a quantidade, porque aquilo é um potencial gerador de saúde. E isso foi um estudo, né, desenvolvido por várias pessoas. Existem pessoas que hoje estão bem no auge, assim, falando sobre fitoenergética, né? Existem livros, a gente vai indicar alguns aqui para vocês, né? Livros que trabalham a energia das plantas, muito já conceituados no mercado, que trazem isso. Mas para você entender um pouquinho, foi feito todo um processo intuitivo, né? De separação, de ver como que essas ervas vibravam, né? Pessoas, terapeutas já muito experientes em relação a isso, que foram falando, né? Existem, além da radiestesia, né, existem mecanismos para você
fotografar a aura da pessoa, né? E ver onde está o desequilíbrio. Uhum. E após o tratamento, a normalização da aura, né? Ou seja, uma aura equilibrada. Olha que interessante. A gente da Consciência 81, sabendo de todo esse poder das ervas, a gente tem também uma linha que trabalha toda essa questão fitoenergética, né? A gente tem pirâmides, a gente tem colares, a gente tem até os cactos, né? Fazendo uma menção às ervas. Então, se você quiser também conhecer um pouquinho da fitoenergia aplicada nos orgonites, porque eu acho que isso é uma das coisas que eu venho para trazer, né? A aplicação de vários métodos e várias coisas na peça de tratamento ali, né? Eu até considero o orgonite parte integrante, né, complementar de vários tratamentos. Então, a gente utiliza a canela, a gente utiliza o cravo, a gente vai falar um pouquinho da energia que eles trazem daqui a pouco. E se você também quiser saber um pouquinho mais, manda uma mensagem pra gente lá pelo WhatsApp, que eu te respondo e te mando um pouquinho mais do que é a fitoenergética e de como a gente utiliza a energia das ervas nos orgonites, tá bom? O nosso telefone pro WhatsApp é o 11 550008 ou então no conversando81@gmail.com. Lembrando que o nosso site é o consciência81.com.br. Temos uma lojinha na Shopee também, que é consciência_81. E ainda, se você quiser, esse canal aqui fica disponível para responder suas dúvidas também, tanto aqui no Instagram, como eu falo agora, como com você aí no YouTube. A gente pode conversar por aqui também. E vamos fazer um bate-bola agora, então, para a gente falar um pouquinho do que a erva representa na fitoterapia, com o que ela trata, e falar um pouquinho também da fitoenergética. Qual que vai ser a primeira erva que a gente vai falar? Né? O cravo da Índia. Então, do lado fitoterápico, ele é um estimulante da digestão, ele é antigripal, antiviral, combate fungos, combate bactérias, é um tratamento importante contra o vírus da herpes, né? E do lado fitoenergético, os estudos apontam, ele atua mais no sexto chakra, tá? Estimula a concentração, a clareza de pensamentos, o senso aguçado observacional. Olha que interessante, então, você está precisando tomar uma decisão, você está precisando, né, decidir por um caminho na sua vida, pega uma xicrinha, põe ali 10 cravinhos, deixa aquele aroma, né, no teu ambiente. E isso é bacana. Em relação à fitoenergética, não precisa de prescrição. Então, você trabalha essa energia, você mesmo aí na tua casa, pega o cravo, coloca lá, né? Como a gente falou, salientou, diferente da fitoterapia, que precisa sim de uma prescrição e de uma quantidade certa. Qual que é a nossa próxima erva, doutor? O dente de leão. Então, o dente de leão a gente trabalha na fitoterapia, como também um auxiliar na digestão, né? Ele melhora, potencializa a secreção salivar, a secreção do tubo digestivo no estômago, né, no fígado, então ajuda a produzir mais bile. Né? Eu já ouvi falar que é um das ervas mais indicadas para a proteção do fígado, né, dente de leão, que ele tem um grande poder mesmo. Um grande potencial. Ele estimula o apetite também, né, e é um diurético. Olha que legal. Antibiótico para furúnculos, abscessos, né, até para psoríase, ele bastante combativo, né, para a psoríase. Na fitoenergética é a erva da gratidão, né? Então ela gera humildade e sentimento de gratidão, valorização de tudo e de todos. Então é uma planta bastante importante e ela atua do primeiro ao terceiro chakra. Muito legal, tá vendo? Coisas que eu nem imaginava, muito interessante, né, a gente conhecer um pouquinho assim desse mundo. A canela, ela é antialérgica, é antifúngica, ela é tanto antitérmica como também ela é termogênica, né? Olha, já ouvi muito falar de tomar café com canela, hein? É importante. Na fitoenergética, você vê, a gente falou do dente de leão, agora a gente vai falar da canela. Ela elimina falta de sentimentos e falta de crença, né? Então, acreditar em nada. Talvez aquela sensação que a gente tem de que a gente está perdido, né? Que a gente está sozinho, solto, que a gente não está sentindo nada. Sabe aquele famoso eu não estou sentindo nada, né? A canela trabalha isso. Ela elimina a ingratidão. Então, se você usar o dente de leão, ele fortalece a gratidão. E a canela, ela elimina a ingratidão, a birra, a rebeldia, traz um sentimento de unidade com o Criador, né? E também é uma erva de proteção espiritual. Muito legal, muito legal. A gente utiliza muito a canela em doces, né? A gente
como Hipócrates, né, vou citar novamente aqui, ele fala, né, faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. A gente utiliza ervas, né, e temperos sem saber. Mas quando a gente traz isso para a consciência, a gente põe um pouquinho mais de canela ali, né, que você já sabe que vai fazer bem, né, utiliza também a vibração da canela, também muito legal. Deixa o cravo lá num potinho, até 1 metro de distância de você, tá fazendo... Tem uma aura, né, tem uma aura ali de atuação, né. É legal deixar, por exemplo, a gente já falou do cravo, mas você falou agora, na minha mesa de trabalho, é legal deixar um pouquinho de cravo ali? Você pode colocar dentro de um saquinho, né? Fazer um sachê e combinar essas ervas para o teu auxílio. E de vez em quando eu troco. Sentiu, troca, né? Dispensa aquele ali na natureza, numa plantinha, num vasinho, repõe um novo. Porque eu imagino que esse campo vai se desgastando também com o tempo, né? A própria erva vai secando, os óleos, né? Ela doa, né? Ela doa energia dela. E depois ela também, portanto, se doar, ela acaba perdendo um pouco o potencial. Aí é só renovar, né? Uhum. Qual que é a próxima erva, doutor? A próxima erva é uma erva muito conhecida em quem está no dia a dia da fitoterapia, que é a erva baleeira, né? Inclusive ela foi também fruto de pesquisa de um grande laboratório, e hoje a gente tem o spray para contusões musculares, a base da Cordia verbenácea, que é a erva baleeira, o creme, né, a pomada, e infelizmente ainda não temos o comprimido, né, com extrato seco padronizado, mas eu acredito que seja questão de tempo. A gente acredita assim que com o reconhecimento de algumas ervas, né, como elas estão entrando aí dentro desse patamar, a gente acredita que em breve muita coisa nova virá, né? E o interessante da erva baleeira, então a gente já falou já da fitoterapia, né? Ela é gastroprotetora também, ela é cicatrizante. Na fitoenergética, ela estimula a conscientização do universo sentimental, provoca desbloqueios emocionais, catarse e liberações. Então, ela não deve ser usada em quem está com um desequilíbrio muito grande nessa área. Uhum. Tá? E uma vez ela sendo usada, ela atua no 4º chakra. Muito bacana. Tá? Muito então, bacana. No cardíaco, né? Vamos para a nossa última erva de hoje, então. Lembra, gente, é uma infinidade. A gente vai fazer até uma indicação de um livro aqui, porque são tantas ervas. A gente tenta, assim, trazer umas mais conhecidas, mas é muita coisa mesmo. A espinheira santa, ela é muito conhecida, né? Ela trata úlceras gástricas, úlceras duodenais, ela previne a ocorrência de úlceras, é um grande protetor mesmo do estômago, né? E na parte fitoenergética, purifica sentimentos de amor e compaixão, ajuda a filtrar as emoções e eliminar as grandes oscilações de humor. Tá? Olha, que legal. Se você tem, por exemplo, a questão como é que chama? Agora me fugiu a palavra. Quando você não é como se tivesse uma dupla personalidade. Transtorno bipolar. Isso. Olha que interessante essa erva para quem tem transtorno bipolar, né? Então, é muito conhecimento, é muita coisa, né? Quem quiser entrar em contato com o doutor, o e-mail dele é jorromil39@gmail.com. O WhatsApp dele para você tirar sua dúvida é o 997449200. Lembrando que dentro da fitoterapia precisa de prescrição, precisa de dosagem, você precisa passar por uma anamnese de um profissional competente para que esse tratamento seja benéfico para você e não te desequilibre em outras áreas. Eu agradeço aqui a tua companhia, o assunto é super vasto. A gente vai indicar aqui 2 livros, que é a fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma, que é do Bruno Gimenez, é super, super conhecedor do assunto, e o uso tradicional de plantas e medicinas e fitoterápicos, tá? São 2 livros que a gente indica para você. Foi um prazer estar com você. Até sábado que vem. Um abraço.